Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Hoje, penúltimo vídeo do livro de Apocalipse, comentando os capítulos 16 a 18. Vimos no último vídeo, então, que Deus reuniu 7 anjos que derramariam sobre a terra 7 flagelos, ou 7 taças, derramariam 7 últimos juízos de Deus, como diz o capítulo 15, versículo 1, pois com estes, sim, se consumou a cólera de Deus. Então, o capítulo 16 vai contar quais são esses últimos 7 flagelos, ou 7 taças derramadas sobre os homens. Então, capítulo 16 vai falar ali sobre o primeiro anjo no versículo 2, que saiu e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Só sobre aqueles que receberam a marca da besta. A gente viu no vídeo passado que isso vai ser condicional, né? Ninguém vai ser pego de surpresa, você vai ter que aceitar isso. Sobre os que aceitaram e sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Sabe o que é perniciosa? É aquela provocação de uma febre quase mortal, né? Que vai acamar a pessoa e quase matar ela. O segundo flagelo ali vai falar que derramou a sua taça no mar e esse foi transformado em sangue. Só que o que me chama a atenção é que é o sangue como de uma pessoa morta. Você consegue entender isso? Olha o que diz ali, derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de um morto, o sangue como se fosse de uma pessoa morta. Depois veio o terceiro flagelo, ou a terceira taça, e ele fez a mesma coisa, derramou a sua taça sobre a água dos rios agora. A segunda sobre a água do mar, e agora sobre as águas do rio e as suas fontes. E a consequência disso, versículo 6, ou melhor, o motivo disso, derramaram. Por que Deus fez isso? Porque esses derramaram sangue de santos e de profetas. Então também de sangue lhes tem dado a beber e são dignos disso. Por que Deus vai derramar essa taça sobre os rios? Porque esses derramaram o sangue dos profetas, então Deus os fará beber sangue também. Olha que coisa mais severa da parte de Deus. Quarto anjo, ou quarto flagelo, derrama sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar aos homens com fogo. E aí me chama a atenção a reação, né, dos homens que são queimados. Olha o que diz, com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre esses flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, Deus provoca essas coisas e esses homens, ao invés de se voltar ao Deus que cria e se arrepender, não. Eles blasfemam o nome de Deus e não se arrependem dessas coisas. Essa é uma característica durante os flagelos, você vai ver esse tipo de reação dos homens. Você vai ver também no final do capítulo 16 ali isso. Depois tem o quinto flagelo, que ele derrama sua taça sobre o trono da besta. E aí uma característica interessante, diz o texto que os seguidores dela se mordiam ou remordiam as línguas e não se arrependiam também. Então perceba que os homens ficavam cada vez mais rígidos, os inimigos de Deus cada vez mais blasfemavam e se endureciam. Sexto flagelo, né, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Essa é uma coisa importante, ele seca o rio Eufrates com um propósito, esse flagelo seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis que vêm do nascimento do sol, e o verso 13 vai explicar quem são esses reis. São os reis que o grande dragão, que é o diabo, o anticristo, e o falso profeta vão reunir porque eles acreditam que vão conseguir lutar contra Deus. De fato, haverá uma grande guerra, diz o capítulo 16, ali no final do versículo 16, ali uma guerra chamada Armagedon, mas a gente já sabe o final disso. Mas Deus limpa o caminho para que eles tentem, ou tentem não, mas para que isso aconteça, porque promovendo isso, na verdade, eles estão acelerando o seu juízo. O livro de Joel, capítulo 3, vai conversar um pouquinho com isso, que é como se Deus estivesse dialogando com seus inimigos lá no capítulo 3 de Joel. Ele vai dizer assim, já que vocês querem se vingar contra mim, venham, eu vos prepararei um lugar para isso. É isso que Deus está fazendo aqui, né? Deus, na verdade, está preparando o caminho do próprio juízo deles, e eles achando que estão caminhando ou se organizando para guerrear contra Deus, né? Depois, o sétimo flagelo é derramado. O sétimo anjo derramou sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está, sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E o texto diz ali,
no verso 21, que nesse momento desaba do céu sobre os homens grande saraivada, mas com pedras com tamanho de um talento, ou seja, aproximadamente 30 quilos. Você consegue imaginar, nessas chuvas recentes que nós recebemos aí, chuva de granizo, quantas fatalidades e acidentes, né, nós vimos acontecer e o pavor de muitos. Imagine agora uma chuva semelhante a essa, mas não com pedra de granizo, e sim com pedras de 30 quilos. E o texto diz que os homens blasfemaram de Deus porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então perceba que os homens, eles vão cada vez mais resistindo a Deus nesse período. Aí vem o capítulo 17, que vai descrever um pouco da derrota da grande meretriz, da Babilônia, dos inimigos de Deus. Aqui mais um personagem no capítulo 17, a ascensão e a queda da grande meretriz, que na verdade é uma falsa religião dos últimos dias, a queda da falsa religião dos últimos dias. Ela representa nessa grande meretriz a falsa religião. E ela tem algumas características no texto. Eu quero comentar algumas delas com você. Não vai ter tempo de nós se aprofundar, mas esse, inclusive, é um momento oportuno para te falar que ainda esse ano haverá uma plataforma da igreja com um curso somente de Apocalipse, comentando ali, explanando exaustivamente, verso a verso, capítulo por capítulo desse livro de Apocalipse. Então, haverá uma oportunidade para a gente estudar exaustivamente cada texto, tá? Mas aqui não é o propósito é a gente fazer uma devocional, então quero apenas comentar algumas características para que você possa ter um entendimento do que ela é. Então, ali no capítulo 17 temos algumas características. Ela está sentada sobre muitas águas. Já vimos que muitas águas simbolizam, significam ou representam ali muitos povos, né, em sua crise política e social. E ela está sentada sobre muitas águas. O versículo 3 diz que ela se encontra no deserto. E ela é a religião do mundo. O versículo 3 diz que na sua fronte está escrito Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, ela é a principal responsável por disseminar no mundo a abominação e a blasfêmia a Deus. Aí o versículo 4, ele vai nos dar duas informações importantes. Que ela está vestida de púrpura, e a parte B, que ela tem um cálice de ouro na sua mão. Ou seja, a grande religião, ou melhor, a falsa religião, a grande meretriz, ela ostenta riquezas. Ela ostenta riquezas nos últimos dias. Quarta característica é a religião que odeia a Deus. A parte B do versículo 4 vai dizer isso. Que no cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. O versículo 6 vai dizer que ela está embriagada, que essa religião está embriagada, olha, com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Olha que coisa interessante, ela está bêbada, né, do sangue das testemunhas de Jesus. É claro que isso não é no sentido literal, que está dizendo, possivelmente, os estudiosos dizem que ela ostenta a sua riqueza e ela financia, na verdade, a perseguição e o martírio dos cristãos nesse tempo. Então, quando diz que ela está bêbada disso, é que ela está satisfeita, saciada com a morte dos santos, dos seguidores de Jesus. Outra característica, versículo 17, capítulo 17, verso 3, né? Ela aparece sentada, né, sobre a besta. Ela está sobre a besta. Olha o que diz ali, ó. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Ela está sobre a besta. O que isso significa? Pode ser que, a gente já viu que a besta é o falso profeta, que essa religião exerce, na verdade, uma influência significativa sobre o anticristo. Só que você leu o texto e viu uma observação lá no verso 16, do capítulo 17, que, na verdade, o anticristo, né, e as nações que estão aliançadas com ele se revoltarão, eles se voltarão, melhor dizendo, contra essa grande meretriz e a destruirão. Olha o que diz ali, ó, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Então, ela em algum momento vai montar sobre, né, o anticristo, seu governo, mas em outro momento esse governo do anticristo se voltará contra ela e a destruirá. Ó, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Eles vão destruir essa falsa religião. O próprio anticristo,
vai se encarregar de destruí-la. Mas aí, o capítulo 18 vai falar sobre a queda de toda a Babilônia. Na verdade, a grande meretriz é uma falsa religião que dissemina, na verdade, a blasfêmia com Deus, mas agora vai descrever que não só essa falsa religião, mas todos os seguidores, todo o estilo de vida, toda a grande cidade. Essa é uma observação importante. Sempre que você vê aqui, eu não quero nem entrar em mérito de quem é, na verdade, a grande meretriz, né? Você vai ver aí alguns comentaristas dizendo que é o Papa, outros dizendo que é os Estados Unidos, outros dizendo aí que é o Califado Islâmico. Eu não quero nem entrar nesse aspecto de classificar quem é, mas eu quero focar para uma verdade que a gente deve pontuar aqui, muito clara e assídua no livro de Apocalipse, que é a verdade sempre do bom e do mal, do bem e do mal. Sempre que você vê, na verdade, é o mal tentando copiar e difundir no meio do bom alguma coisa, tentando copiar para arrastar as pessoas para um pensamento errado. Por exemplo, existe o Cristo, o diabo fez o anticristo. Existe a mulher do deserto, que a gente estudou aqui, mas existe também a grande meretriz. Existe a Nova Jerusalém, existe também a grande cidade, que é a Babilônia. Então, sempre você vai ver isso. E aqui a gente vai ver, na verdade, a derrota final da grande Babilônia, que é o estilo de vida daqueles que não amam a Deus, que essa falsa religião promoveu. Finalmente ela vai acabar, tanto que a gente viu ali que o terceiro anjo anunciou, né? Caiu a Babilônia, mas agora a gente vai ver como ela vai cair, a descrição, detalhes dessa queda. O capítulo 18 vai falar sobre isso. E aí ele tem algumas observações aqui. Primeiro, versículo 4. Antes de Deus destruir a Babilônia espiritual, se é assim que eu posso dizer, né? Que é o estilo de vida desse mundo, aqueles que eram fiéis à falsa religião, se é assim que eu posso dizer, né? Ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 18 o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, mais uma vez, Deus cuidando do seu povo durante a tribulação. Ele diz: saiam daí, saiam de perto, retire. Até então você vai ver, a gente viu nos nossos comentários aqui, que Deus ele selava o seu povo porque eles não eram o alvo dos flagelos da justiça, do juízo de Deus, melhor dizendo, né? Mas agora é como se Deus falasse o seguinte: agora vocês, até os que estão selados, saiam daí, porque é como se um rolo compressor passasse sobre eles, não poupando ninguém. Então Deus está mandando que o seu povo se separe deles, porque grande será o juízo de Deus, severo será o juízo de Deus sobre eles. Aí o versículo 6 vai dizer como vai ser o juízo de Deus. Lembra que a grande meretriz estava embriagada do sangue dos santos de Deus? Olha o que Deus diz no versículo 6. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Olha que coisa. No cálice que ela misturou bebidas, no cálice onde ela se embriagou, Deus fala: nesse cálice, misturai dobrado para ela. Aí, o versículo 7 vai dizer assim: o quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. É um paralelo lá com Isaías 47, versículo 8 e 9, você pode conferir aí na tua Bíblia, aí na tua casa. Então, a gente vê daí, depois dessa vingança de Deus, a gente vê a ilustração, ou melhor, a representação no versículo 21 de um anjo. Ele vai dizer que essa destruição, esse fim, ele nunca, depois disso, nunca mais se reerguerá um estilo de vida assim sobre a terra. Olha o que diz ali no versículo 21. Então o anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. Olha, sabe o que é uma pedra de moinho? Quando eles precisavam moer algum tipo de grão para transformar em trigo, em farinha, alguma coisa assim, eles colocavam aquilo debaixo de uma pedra pesada e giravam aquela pedra. Essa é uma pedra de moinho. Um anjo vai pegar uma pedra dessas e vai lançar no mar. E vai dizer para João: assim como essa pedra foi lançada no mar,
nenhum homem vai ser capaz de encontrá-la e trazê-la de volta para cá. Assim a Babilônia nunca mais tornará a existir. Olha como a vitória de Deus é grande, olha como o final é glorioso. Tão glorioso que a gente vai conferir no capítulo 19, no próximo vídeo, capítulo 19 a 22, o final de todas as coisas, a glória de Deus sobre o mal e o estado eterno dos homens com Deus. Deus abençoe vocês, até mais.